Eu vou iniciar a aula de hoje, Administração na Prática, como registrar suas vendas de um jeito certo e fazer o negócio lucrar mais. Muitas vezes eu encontro assim, eu chego numa loja, notinha de balcão de papel, ali anotando na caneta. Ali é um controle mais ou menos, que a gente diz, né? E aí a gente precisa melhorar processos para que a gente tenha uma visão muito ampla do negócio, né? E possa realmente saber quem nós somos, o que nós estamos fazendo quando a gente sai de manhã de casa para trabalhar, para mais um dia árduo, né? Ou mesmo seja louvável, mas que tenha um significado. E saber quanto fatura, para quem vender, o tique médio, para poder entender o teu negócio, para que público tu está vendendo, isso pelo menos faz tu entender daquele esforço que tu tens ali no dia a dia do negócio. Abrir uma, entre aspas, aí para a gente trabalhar a filosofia, né, de ser empreendedor, desenvolver esse trabalho. Então, por que falar sobre organização de vendas? Às vezes o pessoal sai vendendo e não entende por que organizar essas vendas. Porque o caos nos registros afeta o faturamento. Conheço empresas que muitas vezes não colocam todo o faturamento registrado e tu não sabe quanto tu fatura. Os relatórios financeiros não ficam adequados, porque se tu não sabe quanto tu fatura, tu não sabe quanto tu recebeu. Automaticamente, tu não sabe se aquilo ali está dando lucro ou prejuízo. E decisões, estratégia, isso falta. Na hora que tu não tem o básico da casa, que a gente chama frente de loja, que é saber quanto tu fatura, tu não vai saber tomar decisões estratégicas nenhuma, né? Então, isso aí é a ideia das vendas. Vantagens de registrar, as vantagens de registrar bem as vendas. Levantamento do faturamento real, né? Saber quanto realmente você faturou. Calcular o tique médio. Algumas pessoas falam, para que o tique médio? Para você entender qual o tempo de atendimento que você precisa para cada cliente, porque quando a gente começa a analisar quantas vendas foram realizadas naquele dia, a gente começa a perceber qual é a nossa capacidade de venda. Se a gente tem um tique médio, vamos dizer, no dia bem cheio, eu ali entrou na minha loja para me atender 20 pessoas. Eu dei conta, mesmo corrido. Beleza? Beleza. Então, o tique médio dessas vendas, esse tique médio dessas vendas foi R$20. Perdão, R$100. Então, entrou 20 pessoas me compraram, e o tique médio, porque uma comprou 200, outra comprou 50, outra comprou 60, então, na média, ficou R$100. Então, significa ali que eu vou fazer um cálculo simples, tá? Eu tenho 20 clientes no dia de muito movimento, que o tique médio é de R$100. Então, significa que eu posso faturar num dia, numa média de R$2.000. É muito pouco esse faturamento. Sim. Então, a gente vai começar a agregar, melhorar o processo de venda para que essas 20 pessoas compram mais, porque eu estou dando uma teoria aqui que se passar de 20 pessoas, eu não consigo atender. Então, tem essa questão, porque a administração é bem aquele ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, a gente tem que trabalhar em cima de organização. Aí, nos dias que eu só atendo 10 clientes, significa que eu poderia atender até 20. Então, eu tenho uma previsão de faturamento real. Eu consigo saber, se eu atender todos os 20 dias, 20 clientes, qual vai ser minha previsão de faturamento, que pode oscilar para mais ou para menos, mas quando você tem informações, você consegue entender como é que tu pode trabalhar ainda mais e dar produtividade ao teu negócio.
Aí, controle do estoque e contas a receber. São duas coisas que estão linkadas diretamente ao vendas. Então, se tu não registra a venda, não cai o estoque, não cai, não entra contas a receber. Então, é isso aí é que tem que ser trabalhado de forma árdua para você ter esse controle. E a base de precificação e crescimento. Então, registrar as vendas tem essas vantagens. Tu vai controlar esses tópicos que eu passei agora. Aí, dentro disso, erros comuns, vender e não registrar direito. O que acontece quando você anota no caderno, no papel solto, fica na cabeça, a perda das vendas, a falta de controle do que entra, do que sai, sem dados para a tomada de decisão da meta. Porque muitas vezes a pessoa quer criar uma meta de venda, mas se ela não sabe quanto vendeu, como é que ela vai existir uma meta de vendas? Então, meta, eu entendi que a gente só pode ter uma meta se a gente calcular o processo. E aí é onde é que a gente entra, tá? Como cada um forma a ideia de vender. Então, vamos ver um exemplo prático por setor. Como cada registro melhora as vendas. Isso aqui eu estou dando uma visão bem legal, bem ampla, tá? Perdão, bem ampla, no sentido da gente melhorar o processo de vendas de cada setor. Então, a gente tem muitos setores e cada um trabalha de uma maneira diferente. Boa noite a todos que estão chegando. Salão de beleza é um ramo muito interessante, é um ramo que a gente tem aí, que é a ideia para registro de serviços. Ai, perdão, já estou rouca aí, eu estou tentando melhorar, estou quase perdendo a voz. A ideia de registrar serviço por profissional, organizar horário, valores, formas de pagamento, integração com o financeiro. Então, o salão de beleza, a gente trabalha com a ideia de comandos. Tanto que quem é de restaurante não tem nada a ver com o sistema de salão. Quem é de comércio e serviço, o sistema de salão é totalmente diferente. Todos são basicamente a mesma coisa. Sempre vai ter faturamento, vai ter contas a pagar, recebimento, entrada de produto, saída, mas a estrutura do know-how ela é diferente. Então, salão de beleza, a gente vende por comanda. Restaurante, cafeteria, iFood, a gente vende comandas de PDV, que aí é uma comanda que a gente, muitas vezes, algumas vezes, a gente pode registrar o nome do cliente e outras vezes não precisa registrar o nome do cliente. É diferente de salão de beleza. E, literalmente, todo cliente que entra para fazer um serviço, você tem que ter o cadastro desse cliente, menos que seja básico, nome, telefone, aniversário. Por quê? Porque eu preciso saber o que eu fiz com aquele cliente no atendimento e eu tenho esse histórico de atendimento. Em restaurante e cafeteria já está mudando muito, a gente está tentando trazer essa ideia de cadastrar o cliente, porque você fica com um leque de clientes ativos na plataforma, né, que você trabalha. Mas a tendência é você, muitas vezes, você entra num restaurante e não existe não existe essa ideia de parametrizar, de você ter um nome lá, alguém perguntar, muito difícil. Então, a ideia é comando em PDV, sem registro. Mas aí, o ideal é registrar o nome, o cliente, a comanda individual também tem essas ações, porque muitas vezes é mesa, é comanda, é pedido avulso. Então, para o ramo de restaurante, existem vários tipos. O que controla? Produtos de consumo, conta final, fechamento de caixa mais rápido, entendeu? Então, o restaurante ele tem essa ideia, é comanda. Dentro da CETEG também tem oficinas mecânicas, gráficas e agências de manutenção. Usa-se ordem de serviço.
O que é a ordem de serviço? Detalha o serviço produto usado, mostra prazo de entrega, cliente, orçamento, gera um histórico, evita retrabalho e gera esse histórico, porque, por exemplo, você vai na oficina deixar o carro, aí você, essa semana mesmo, vou até relatar, eu como administradora super organizada, eu tenho que ter uma oficina extremamente organizada na minha vida, e fazia um tempinho que eu não ia lá. Aí disse, tu veio aqui a última vez em 2023. Não, não foi em 2023, não. Fui consultar, mas realmente foi. Então, o que acontece? É uma pessoa que tem lá o meu histórico de atendimento. Ele sabe o que fez no último atendimento comigo, sabe o orçamento que passou a parte que eu não fiz. Então, essa organização me traz relacionamento com o cliente, com a empresa, eu como cliente, e ainda por cima eu confio, porque eu sei o que está sendo feito no meu carro detalhadamente. Então, essa percepção de detalhes na hora de um atendimento, em alguns ramos são necessários. Oficina, mecânica, manutenção de equipamento, a gráfica. Então, isso traz relacionamento. Então, quando você tem ali o histórico do que o cliente fez nos últimos tempos, você está mostrando a ele que ele é tão importante para você que você tem esse controle, até para oferecer o que o cara precise. Então, esse é um outro, vamos dizer, um formato de venda. Uma outra formação de venda aqui é supermercado, lojas de autosservice. A gente chama venda balcão ou PDV, que são essa questão da venda rápida. A gente chega no mercado, a gente não vai fazer registro. Então, muitas vezes, hoje está mudando muito, que eles perguntam CPF na nota, mas isso é uma questão fiscal. Eu percebi muito essa mudança em algumas redes grandes, farmácia, redes como tipo Riachuelo, lojas grandes de departamento, pedem para a gente botar o CPF mesmo que eles não emitam a nota. Apesar que eles emitem, né? Tudo lá sai com nota, é verdade. É por isso que eles pedem a nota. Mas por quê? Porque com o CPF eles também têm um controle do nosso estoque, nossas compras, né? Então, eles conseguem, a partir dali, criar promoções específicas e todo o resto. Então, o supermercado, lojas de autosservice, o ideal é você fazer tipo mercado. Teve uma lojinha, você está com uma loja aí, que as pessoas podem escolher a roupa, o sapato, coisa, e vir até o seu caixa, você pode usar esse autosservice agora com o cadastro de cliente. Tem uma loja, um mercadinho do bairro, não precisa. PDV normal, só para passar com código de barra, tá? E aí valoriza a emissão de cupom fiscal e não fiscal e o controle de estoque em tempo real. Assim que fecha, o estoque cai. Empresas que vendem com cadastro de clientes. Essas empresas, elas precisam de quê? Elas precisam ter uma venda mais personalizada. Então, elas precisam da venda personalizada, que é o cadastro completo, o histórico da compra, CPF, CNPJ, e isso cria o quê também? Campanhas de fidelidade. Então, eu sempre digo que o cliente compra, o aniversário, tudo isso faz com que a gente comece a analisar campanhas de fidelidade para esse cliente. A ideia é essa. E aí tem aquele recado, né? Estamos num mundo cada vez mais detalhado. Precisamos realmente conhecer nosso cliente e ser extremamente objetivo com ele, né? Eu tenho uma empresa que trabalha com roupas infantis. Então, ela começou a cadastrar o nome das crianças e a idade ali no cadastro da mãe, porque ela vai fazer campanhas de... O bebezinho, ela faz para a mãe que está com o bebê pequeno. Aí, o bebê cresceu, ela vai mandar já para o tamanho do bebê naquele momento. Então, isso valoriza
o trabalho personalizado de cada cliente. Por que centralizar tudo em um sistema? O RP, ele ajuda a gente, ele é como se fosse um amigo, um companheiro, um trabalhador extra. Ele, ele tem isso no nosso dia a dia de vendas. Então, ele não perde as vendas, vai estar sempre registrado. É muito legal quando você vai, eu queria saber quanto eu faturei em 2021, porque foi o ano da pandemia, preciso entender como foi meu faturamento lá. Chegou num sistema, colocou o período e lhe sai o faturamento na hora. Então, você fica com aquilo ali registrado por anos a fio. Gerar relatórios de forma automática, como eu passei agora, e acompanhar o crescimento dia a dia, mês a mês, ano a ano da sua empresa. Então, você precisa ter esse detalhamento para desenvolver esse trabalho. E aí vem um resumo bem rápido: modelos de venda, salão de beleza, restaurante, oficina gráfica, loja de cosméticos, supermercado. E para cada um deles, a gente tem um tipo de registro. Comanda em PDV, vendas de produto e serviço, vendas com cliente e PDV. Então, a gente tem aqui o recurso no sistema: vendas de serviço, venda balcão, ordens de serviço, ordem de produto, venda de produtos e venda balcão. Aí, a partir de agora, a gente vai entrar na parte mais prática da coisa. Aí, vamos para a prática. Aqui eu vou fazer uma demonstração sobre ordem de serviço. Eu vou botar o sistema, a gente vai fazendo eu só não vou fazer salão e restaurante no momento, porque a gente está criando um leque de treinamento específico para essas duas áreas, tá? Mas aqui a gente vai ver o que é de serviço e produto, o que está dentro do sistema hoje que a gente trabalha. E aí é sempre aquele olhar: seu sistema é um outro sistema, ele sempre vai ter um recurso muito parecido com esse, e aí é você se adaptar a ele. Então, demonstração da ordem de serviço. Serviço de produtos, ideal para orçamentos técnicos. Então, a gente tem aí orçamentos técnicos, prazo, cliente, materiais e mão de obra. Então, a gente vai trazer isso num orçamento aqui. Eu já tinha deixado até um vizuzinho que estava fazendo Deixa eu passar aqui. Aqui é o sistema que a gente trabalha, né? Fazer uma demonstração rápida. E aí, dentro daqui, a gente vai ver ordem de serviço. A ordem de serviço é bem interessante. Nesse sistema, sempre a gente pode modificar as situações, o campus extra. Eu queria colocar um campo extra para identificar, por exemplo. Eu vou fazer até demonstração aqui de oficina mecânica, tá? Meu sistema está linkado à oficina mecânica. E aí, em ordem de serviço. E ali eu posso, de repente, eu queria filtrar os clientes que vieram pela primeira vez com aquela ordem de serviço. De repente, eu posso criar um campo extra, que aí eu boto primeira vez, sim ou não, entendeu? Então, fica fácil da gente organizar o sistema para ele trabalhar a nosso favor. Então, eu sempre digo: tudo que você precisa que o sistema lhe dê, é só você mentalizar o que você precisa, e a gente vem aqui, ó. Primeiro atendimento, isso é um campo extra. Eu venho aqui, coloco em múltipla escolha e coloco sim e não. Não, eu disse que eu vou filtrar, né? Então, não preciso desse sim ou não. Vou deixar só sim e cadastrar. Porque só vai aparecer para mim quando tiver preenchido a opção sim, tá? Porque cliente recorrente, a gente sabe que não é o primeiro cliente. A gente tem uma outra coisa bem interessante, que é modelos de e-mail, que hoje a gente não usa, né?
E as configurações são mais a base, onde tem o número de ordem de serviço que foi realizado, se é para permitir que os produtos em estoque tenha venda, a gente coloca que sim. Então, configuração do sistema ajuda a gente no dia a dia da empresa. OS, condições de pagamento. Então, se eu botar aqui, permitir gerar, quer dizer que toda vez que eu for fechar uma OS, ele tem que me gerar uma forma de pagamento. Então, isso vai deixar sempre o quê? Que a gente não esqueça de informar como vai ser o pagamento daquele cliente. Uma outra coisa também, sempre coloca, aqui seria uma observação externa, que é o que o cliente vai ler quando imprimir a ordem de pagamento, e aqui são termos de garantia. Se você trabalha prestando serviços de organização no caso, com veículos, você bota um termo de garantia, que os produtos utilizados, quanto tempo pode ser para troca. Então, você pode escrever da forma que precisa. Aqui são outras ações, que é a exibição na impressão. Tipo assim, eu tenho imagem que eu coloco no meu produto, eu queria que a imagem saísse na nota do produto. Eu tenho como colocar, tá? E aí é todos esses detalhes aqui que a gente pode adicionar. E aqui é a formação, tanto para impressão em PDF, como em cupom, bem direitinho. Salvou, tá ok. A gente aqui tem uma coisa bem interessante em painel, que é essa opção aqui. Você consegue controlar as ordens de serviço. Vou colocar aqui todo o tempo para vocês terem essa noção. Aqui, deixa eu ver, acho que eu não tenho nenhuma ordem de serviço ativa. Não, não tenho. Mas aí deixa eu explicar a vocês. Aqui a gente consegue ver as ordens de serviço estão vencidas no período que eu escolhi, tá? Ele me dá aqui que o período máximo de visualização é de 1 ano, tá? Aí eu vou colocar pronto. Aí ele me dá aqui as ordens vencidas, as ordens sem prazo, o que é de máxima urgência, o que é de urgência alta, média ou baixa. Então, isso aqui é muito interessante para o dia a dia, quando alguém trabalha com a prestação de serviço, na ordem de serviço, trabalhar. Aqui aparece tudo, por quê? Porque está sinalizado todas as situações. Não, eu só quero ver o que está. Eu não quero ver o concretizado nem o cancelado, eu só quero ver o que está em aberto, em andamento. Eu coloco aqui, faço a busca novamente e ele me dá a opção. Eu vou abrir aqui vencidas para. Pode ver que ele tinha 4, né? Então, essas 4 opções estão aqui vencidas e elas estão aqui na ordem de serviço, tá? Então, a opção do cliente, a gente consegue ver as ordens de serviço vencidas de forma específica. Então, isso facilita o quê? A gente está esse processo do dia a dia de correr atrás e desenvolver, tá? Aí, seguindo em frente aqui, a gente vai cadastrar uma ordem de serviço. Então, a gente tem ordem de serviço, que a gente já estava na página. Sempre lembrando, toda a página, ela está lançada, sempre quando a gente clica aqui, ela vem parar na página, a gente consegue ver onde a gente está. Lá mostrou, porque aquelas ordens de serviço em atraso, o sistema tem esse dispositivo, quando ele abre a página, ele sempre abre no mês vigente. Então, tipo, passou de junho para julho, dia 1º de julho, quando você abrir, ele vai estar zerado, porque não vai ter nenhum cadastro ali, tá? Eu vou lançar uma ordem de serviço aqui para mostrar um pouquinho a vocês como funciona, mas essa percepção da ordem de serviço é isso, ela vai alavancar os processos para vocês trabalharem, indicar, entender como o cliente precisa, porque é isso, nem todo cliente precisa ter ordem de serviço no negócio, precisa só de uma venda rápida balcão, então a gente tem que ter essa percepção de como funciona cada tipo de venda para poder desenvolver isso com o cliente. E aí, a gente tem aqui o nome do cliente, tá?
Aí, cliente novo tem como cadastrar. A gente vê que esse cliente não está cadastrado, a gente pode cadastrar ele. O sistema é muito tranquilo para isso. Basicamente, o que o sistema exige é o tipo de cliente e o nome dele. Mas todo o resto, sempre fortalecendo, a gente tentar trabalhar para que toda a equipe cadastre o máximo de cadastro de informação do cliente que tiver relevância. Uma coisa bem interessante que eu acho que para a gente filtrar se é empresa, uma empresa, se o cliente é da cidade, não é da cidade, de que bairro ele mora, é em endereço, colocar ali a forma de endereço daquele cliente uma, com um CEP só, você consegue colocar o endereço, bairro e estado e cidade. O que isso valoriza? Valoriza a gente saber da onde está vindo esse cliente. Então, se a gente pede só o CEP a ele, a gente tem essas informações, porque de pronto a gente não vai para a casa dele, então a gente não precisa, dependendo do negócio, tá? Eu estou falando daqueles que a gente pode cadastrar sem o compromisso de precisar do endereço. Aí a gente tem aqui o número e complemento que não precisa ser cadastrado, não é obrigatório. Você vem aqui e salva, cadastra o cliente. Então, o cliente pode ser cadastrado automaticamente dentro da própria ordem de OS. Ah, a gente vai fazer um OS que ele já vai dar o processo em andamento. A gente coloca a data da entrada, o horário. Ah, a saída, vamos dizer que é veículo está entrando hoje para sair amanhã. Então, eu posso botar 26 às 12 horas. Então, o cliente veio à noite, deixou o veículo para conserto, e aí a gente dá uma previsão de saída. Dentro dessa previsão, a gente vê, o cliente está presencial, certo? Esse centro de custo, isso é só utilizado quando a empresa trabalha, vamos dizer, com 2 unidades, mas as duas estão dentro do sistema, na mesma base, ou em situações, quando houver essa necessidade de um centro de custo. Aqui eu vou fazer a demonstração sem ele. Aí, prioridade, esse cliente, ele é urgente, que ele está entrando hoje e vai sair logo pela manhã. Aqui, uma outra coisa também que a gente pode trabalhar é o nome do responsável vendedor e o nome técnico. A gente está aqui fazendo um exemplo para a oficina mecânica, tá? Então, vamos dizer, o vendedor é ele vai ganhar, vamos dizer que a empresa pague comissão ao vendedor pelas peças. Então, o vendedor bota um nome e o técnico, vamos dizer que seja uma pessoa que vai consertar o carro. Aí a gente pode adicionar um outro nome. Aí é o primeiro atendimento, esse cliente é o primeiro atendimento, então vou colocar assim. Então, quando eu filtrar, a ordem de serviço vai vir pela opção sim. Aqui é bem interessante que o sistema ele funciona tanto para serviços avulsos como para oficina mecânica. Para a oficina mecânica, ele está padronizado. Então, você consegue detalhes assim, como que tipo de veículo, a marca, o modelo, placa, ano, cor, quilometragem, as condições que o veículo está, qual é os defeitos apresentados. O dono chega e diz, eu estou vendo ali que o óleo está arriando, essa porta não está fechada, então você pode relatar isso. E aí, com você relatando todos esses detalhes, acessórios, vamos dizer que o cliente deixou lá um acessório extra no carro, e você quer relatar solução, você pode adicionar aqui laudo. Então, tudo isso fica caracterizado dentro da OS do cliente. Então, você tem um histórico daquilo que chegou, como a anamnese. Então, a gente pode adicionar um veículo, mais veículo. Aqui as peças e a mão de obra utilizada no sistema, no veículo. Então, as peças utilizadas eu tenho como adicionar aqui. E a gente pode adicionar também os serviços utilizados. Então, toda essa percepção
de informações dentro de uma ordem de serviço, ela pode ser utilizada. E aí, ó, aqui no finalzinho me dá o valor da mão de obra, da peça, se eu vou ter frete ou não, desconto, outros, e aqui o valor total. Aqui, obrigatoriamente, eu coloquei que a ordem de serviço tem que ser gerado forma de pagamento. Então, mas o cliente não vai pagar agora, ele vai pegar o carro, você deixa em contas a receber, coloca a data prevista que ele vem pagar e é só salvar. A opção aqui também de anexo e observação também pode ser direcionada. Aqui é bem interessante, todo sistema vai ter isso, tá? Em todo sistema que a gente trabalha com a ordem, observação e observação interna. Observação que o cliente vê e observação que o cliente não vê, mas a equipe interna, sim. Isso é bem interessante, que você às vezes quer deixar um recado, não vender mais para esse cliente levou um produto e disse que não levou, alguma coisa que faça relação, principalmente quando você trabalha com equipe. Às vezes a gente precisa estar relatando algumas informações de venda. Então, aqui vem a venda. Então, a gente tirou aqui a primeira ordem de serviço, aí informa a data da saída, o tipo de veículo, a situação e o valor total. Então, essa base aqui ajuda muito no dia a dia da empresa perceber em um só vão a data de entrada, a data de saída, e dentro do painel aqui, como eu colocar, ele vai aparecer aqui, ó, que ele é para sair amanhã, que eu botar a data de amanhã, e que ele é uma ação urgente. Então, isso é um controle de ordem de serviço. Voltando lá na apresentação, a gente fez a ordem de serviço e a próxima apresentação é a demonstração de produtos, registro de completo de vendas com produto físico. Então, é uma visão onde tem um controle. Muitos aqui já usam isso, eu estou vendo a maioria usa essa parte, que é o controle, onde a gente consegue cadastrar o cliente e fazer. Vou fazer essa demonstração aqui para aqueles que não conhecem, conhecer também. Então, a gente sai de ordem de serviço e entra em vendas. Aqui é vendas produtos, tá? Essa é a venda que a gente pode adicionar de forma tranquila. Então, para mostrar bem rápido sobre a venda, a grande maioria já conhece. A venda de produtos é a informação do cliente que está comprando, tá? Ele tem também a data da venda, a data da entrega, mas sem o compromisso do painel de controle, tá? A forma de receber de canal de vendas. Hoje a gente bota o WhatsApp, antigamente era o telemarketing, né? Aqui também, ó, esse sistema está padronizado com campo extra, que fala que entrega, tá? E aí a gente tem essa visão aí bem tranquila. O produto, você adiciona os produtos, tá? E pode adicionar quantos produtos você vê que é necessário. Esse produto eu queria falar que ele está com avaria, para que o cliente está levando com desconto de 50%, e eu quero deixar essa informação aqui, produto avariado, para que saia na nota do cliente que eu estou dando esse desconto a ele e que a informação está ali. Então, esses detalhes, eles saem na nota e facilita muito no dia a dia da empresa. Deixa eu explicar, a gente está fazendo venda produto. Esse produto tem serviço? Se tiver, pode acrescentar, tá? Mas nessa opção que eu estou, eu não posso acrescentar só serviço. Eu tenho que acrescentar o produto e serviço, mais serviço. O venda serviço é em outra opção. Aqui a gente tem a opção de transporte, de entrega, endereço de entrega, o valor do produto. Aí, se o produto é à vista, é a prazo, como ele a gente tem como adicionar, tá? Anexo e é o mesmo padrão. Observações internas e não externas. Cadastrei. E aí, está cadastrado mais um produto, tá? Dentro dessa percepção, a gente vai dar andamento a um outro produto.
Vamos voltar aqui à apresentação. A gente tem agora a apresentação nossa de venda balcão, PDV. Todo mundo pode utilizar o PDV ou venda balcão, até em uma empresa com controle de cliente. Só que, obrigatoriamente, essa venda balcão, ela precisa ter o quê? Um caixa aberto. Abrir caixa e fechamento de caixa. Então, a venda balcão é só quando realmente a gente precisa ter esse controle de caixa diário, tá? Que aí ele está ligado diretamente ao financeiro e atualiza estoque de forma automática, como já foi repassado. A venda balcão, ela também está aqui, ó. Só que quando ela abre, nem sei se eu tenho caixa aberto, vamos descobrir agora. Eu coloco para vender, ele me abre. Pronto, aqui é porque o caixa está aberto desse sistema, tá? Deixa eu até fechar o caixa, porque aí eu faço uma demonstração atualizada para vocês de forma... Porque eu estava fazendo uma demonstração para um cliente, agora há pouco. Aqui é o lugar onde fica os caixas para controle posterior, mas a gente tem como fechar esse. Eu vou fechar do jeitinho que está, só para a gente, a base de demonstração, venda, balcão. Agora eu vou mostrar a vocês. Aqui a venda balcão chegou de manhã para atender. Você vende em venda balcão, você abre aqui, ele pede o valor que está em caixa. Eu tenho R$ 35 no caixa. Eu clico aqui. Aí é uma coisa bem importante, gerar recebimento financeiro, não. Porque se esse dinheiro está no caixa, ele é um dinheiro da casa já. Ele não é um dinheiro que você está recebendo por fora para que seja registrado no financeiro. Então, isso não pode acontecer. E aí, confirmar a abertura, sim. Aí agora veio. Indicar o vendedor, você pode indicar, vamos dizer que você tenha N vendedores, você pode indicar o vendedor da empresa. Ah, Patrícia, cliente, indicar cliente, sim, a gente pode puxar o cliente ou não. Caso não queira indicar, basta fazer não, aí ele vai aparecer aqui, ao consumidor final. Isso também que apareceu para mim, como eu disse a vocês, eu estava fazendo uma demonstração antes. Eu estava demonstrando ao cliente que ele poderia solicitar que a tela abrisse e para localizar o cliente, já cadastrado no sistema, funciona bem. Mas se você quiser só deixar consumidor final e não abrir essa tela, também funciona bem, tanto como vendedor e como cliente. Só abri as telas porque eu deixei configurado antecipadamente para que acontecesse isso. A gente vem aqui, normalmente é utilizado o código de barra, que a gente utiliza com essa pistolazinha da leitura de código de barra. Cliente que trabalha com produtos com código de barra, a gente sempre deixa essa ideia de que trabalhar com código de barra na aba balcão é mais rápido e agiliza muito as vendas. Porque isso também por que a gente está aqui? Porque a gente quer que o cliente compre muito e que ele compre rápido, porque o cliente não gosta de esperar. Tudo que complica muito para o cliente comprar, ele se atrapalha, ele termina desistindo da compra. Então, a gente está trazendo aqui alternativas para que as vendas sejam mais rápidas possível dentro do contexto. Isso é bem trabalhado, entendeu? E o venda balcão é a venda que acontece mais rápida dentro do sistema. Tá? Então, você vem aqui, bota um código de barra, e aí aparece a listagem do código de barra, você clica aqui, ó, esse aqui era um dos lançamentos que a gente fez de produto, veja, sai com a foto, aí você pode, de repente, ter uma variação, adiciona, vem o valor, super barato esse leite condensado agora, aí vem esse valor aqui e você adiciona. Venda balcão é isso, você trabalhou com... O produto eu estou botando assim porque eu sei que alguns... Pronto, esse aqui já não tem a figura, tá vendo? Então, a ideia é, se você tem produtos padrões, com código de barra, com
É venda balcão, é mais rápido, atende mais rápido, e isso facilita demais a estrutura da empresa. E aí você adiciona mais uma vez, esse produto está sem preço, eu quero botar um preço nele, eu venho aqui, coloco e adiciono. Aí eu posso gerar ou aguardar quando às vezes algum cliente some e você quer continuar vendendo para outro, ou você pode finalizar a venda. Finalizar a venda é coisa bem simples, você vem aqui, coloca dinheiro, fez a confirmação do valor total, isso também pode acontecer, dividir as vendas tudo direitinho. Tem aqui a opção para dar desconto, vendeu, confirmou, venda gerada. Ele pergunta, o sistema ele é híbrido, ele não é totalmente para notas fiscais, você pode ter só o cupom. Ele pergunta se você quer imprimir cupom ou nota fiscal. Se você quiser, não, todas as vendas eu quero que imprima nota fiscal. Fez a venda, imprime nota fiscal, você já deixa configurado, e aí sim imprime só nota fiscal à medida que vai fechar. Aí imprimiu, ele vai gerar no PDF, aqui porque eu não estou com a impressora ligada, você imprime e automaticamente sai para o cliente. Então, é a forma mais simples e tranquila de realizar uma venda em PDF. Todas as informações da empresa estão aqui. Então, vamos para a próxima. A próxima opção, a gente tem aqui, que é a venda de serviço. Então, você tem ali uma empresa que trabalha com serviços, mas não é a ordem de serviço. Eu presto serviço... vai me escapar um exemplo aqui, que eu deixei até anotado e perdi. Um exemplo de... A gente presta serviço de que vai na casa das pessoas fazer a arrumação, a gente está arrumando. Então, esse é um serviço que eu posso controlar tanto na ordem de serviço, como eu posso só fazer uma venda de serviço. Uma outra coisa, pronto, lembrei que a gente trabalha muito aqui, venda de serviço, cursos. A gente tem algumas empresas que vendem curso e usa essa ordem de serviço para isso. Eu vou abrir aqui e vou mostrar a vocês. Então, acho que alguém não ficou com dúvida com o balcão, não, né? A gente vem aqui, sai, ele entra de volta no sistema como todo. Olha aqui aparecendo a venda bonitinha, finalizada na base de dados, tá? Então, isso é bem tranquilo, é a mesma coisa. Só que o local onde ele está é mais rápido de trabalhar quando a gente fala de velocidade no atendimento. Agora, vamos para a venda serviço. Vamos dizer que a gente tem um curso, e a gente quer dar esse curso para as clientes, tudo direitinho. Então, a gente vem aqui, cria o curso. A gente vai começar a dar o curso, e eu quero mostrar quantos cursos eu vendi, tudo direitinho. Então, em vez de eu fazer isso na ordem de serviço, eu faço nessa aba serviço. Perceberam que o nome serviço vem em cima, porque se torna obrigatório ter um serviço para fechar a venda, e não um produto. Aí eu venho aqui, eu quero dar um curso. Esse curso não está cadastrado, então eu vou cadastrar ele rapidinho aqui, só para fazer essa demonstração para você. Vamos dizer que eu pague R$ 150 para alguém dar esse curso e eu estou cobrando R$ 400, R$ 300. Então, na hora que eu cadastro o curso, ele pode estar previamente cadastrado com informações. Tem um cliente meu que a gente faz isso direto, e tem lá o nome do curso, o título do curso, o período do curso, para poder gerar as vendas, né? Então, a gente tem aqui toda a estrutura. Chegou aqui embaixo, da mesma forma, gera a venda. Eu vendi em Pix esse curso. Eu venho aqui, adiciono. Prestação de serviço é o plano de contas para quem vai vender serviço. E a gente está vendo aqui o serviço foi cadastrado. E dentro desse contexto, dando andamento ao trabalho, a gente viu aí serviços, né? Então, esse é um processo que a gente tem que ter nas empresas, no dia a dia das empresas. Dando andamento aqui,
A gente está vendo aí cadastrar o canal de venda hoje também é muito importante para a gente identificar o que foi vendido na loja física, no e-commerce, na loja, no WhatsApp, no Instagram. Isso ajuda a gente a identificar por que caminho a gente está mais fazendo vendas. E dicas extras, integração com o financeiro, ao registrar a venda já lançada nas contas a receber. Então, eu vou mostrar um pouquinho, tudo isso que a gente fez hoje, agora, ele mostra nas contas a receber ali o que foi realizado. Então, esse processo, ele tem que ter integração direta com o fluxo de caixa. Aí a gente vai ali, ó, uma coisa que é bem interessante aqui no sistema, ele tanto tem um link de cobrança em todas as abas, tá? Onde demonstra para você tudo que é realizado num processo do âmbito. E também, a gente tem também aqui esse detalhe ver financeiro. Quando eu vejo financeiro só de uma compra, ele sai desse formato. Aí, se eu abro e puxo tudo que foi dado entre hoje e os dias que eu lancei, ele vai aparecer todas as vendas. Não importa o que foi lançado, ele vai aparecer aqui para mim, tá? Dentro desse contexto aqui, como foi lançado, o que foi lançado. Então, dentro dessa estrutura, a gente lança os clientes, a gente faz o lançamento e tudo fica junto, em contas a receber. É aí onde está o boom do negócio. A gente consegue controlar tanto o que vendeu, tanto quanto que recebeu, em um único lugar, em um único clique. Dentro desse processo também da venda, a gente também tem aí erros para evitar, né? Quais os erros? Registrar fora do sistema. Eu tenho um cliente que de repente me ligou, eu não estou conseguindo registrar aqui a venda porque não preciso registrar o nome do cliente, não precisa, ela é uma empresa que trabalha com consumidor final, mas que personalizado. Eu digo, mas por que não? Porque ela vem só uma vez, mas tem que registrar a venda. É aí onde é que você entende quanto você vendeu naquele momento. Senão, a gente não vai ter essa percepção, né? Uma coisa também que evita erros é não abrir o caixa, não fechar o caixa. Se você trabalha com equipe, você precisa ter caixa aberto, caixa fechado, caixa diário. Quando a gente trabalha só, não precisa. Por quê? Porque o dinheiro está entrando com a gente mesmo, não existe o caixa. Mas se você for uma loja, aí vem a ressalva, se você for uma loja e trabalha só, o ideal é você abrir o caixa e fechar o caixa. Porque muitas vezes algumas pessoas trabalham com vendas recorrentes no dia a dia, mas que não é loja, não precisa de caixa. Mas teve loja, precisa de caixa. E um erro também para evitar é a falta de cadastro cliente, né? A gente aqui está numa região de Sulanca, né? Uma das maiores feiras, e a gente teve um problema muito sério com alguns empresários, porque como vende na feira só de presencial, na pandemia ficaram sem contato de cliente, ficaram sem informação, não sabia para quem vender, porque eu não tinha acesso ao cliente, só se ele aparecesse fisicamente na feira. Então, isso aí é uma tendência que mudou muito, já não existe mais isso. Basicamente, a feira hoje é um distribuidor, o cliente quase não vem, quem vem é o pessoal que vai receber a mercadoria para fazer entrega. E organizar as vendas, aumentar a lucratividade, dar clareza das finanças, tirar o peso da cabeça e colocar no sistema, né? Porque a gente acha que sabe porque está na cabeça, então isso aí tem que ser evitado. E comece a registrar de forma profissional. Isso traz um profissionalismo e desenvolve a empresa. E outra coisa, quando você apresenta uma nota ao cliente, ele vai lhe ver com outros olhos, vai ver que você é uma pessoa que é profissional, que faz a venda ali e vai ficar ainda. Ele tende a ter mais fidelidade
com você. E escolha de forma ideal para o negócio. Implemente hoje. Então, o que eu quero dizer é assim, a forma de registro tem que ser escolhida de forma que você entenda, né? Qual tipo de negócio está sendo feito para viabilizar o tipo de venda que vai ser registrado. Então, a gente sempre esse desafio aí, quando está prestando assessoria administrativa, é entender qual é o processo de vendas do cliente para desenvolver o mais rápido possível esse atendimento. E aí, a próxima aula, a gente vai dar andamento a alguns processos voltados para essa estrutura de recebimento, de como fazer cobrança de forma ainda mais eficiente. Eu acho que eu finalizei a aula, acredito que espero que eu tenha ajudado um pouco mais vocês